Boa noite a todos. Agradeço o carinho, a atenção, as palavras tão generosas do nosso companheiro e a oportunidade de aqui estarmos reunidos nesta noite a fim de desenvolver aquilo que estudamos, que julgamos oportuno para as nossas reflexões nesta oportunidade. O mundo em que nós vivemos se apresenta conturbado, mexido, sacudido mesmo, em todos os seus âmbitos. A criatura humana, a natureza, parece que há um chocalhar de ações, de acontecimentos, de tal forma que a gente se assusta. O que está acontecendo? Por que a violência, essa violência na criatura humana, nas falas, nos debates, nos embates, nas chuvas, sempre tão fora do esperado? Até vulcões que já estavam tão quietinhos há tanto tempo resolveram se manifestar, como que aproveitando, o movimento deste movimento intenso. É sobre essas coisas que vamos pensar hoje. E para isso iniciamos pensando como Kardec organizou o Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós observarmos bem o início do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai colocando os capítulos onde se apresenta algumas características que vinham mostrar os pontos básicos da doutrina. Ele começa logo pela existência de Deus, mostrando as diversas revelações, Moisés, Jesus, a doutrina espírita, e ele vai prosseguindo então com muitas moradas na casa do meu pai, a questão do progresso, é necessário nascer de novo, a reencarnação, e caminha chegando então às bem-aventuranças. E aí passa diversos capítulos sobre as bem-aventuranças, e é onde naquele meio que está o Consolador prometido, atendendo às nossas necessidades de consolo, de esperança, característica mais forte do Evangelho. Mas aí depois, justamente, eu diria que ele começa com os capítulos onde ele vai começar a exigir de nós uma mudança comportamental. É quando ele então apresenta o amar ao próximo como a si mesmo. Se observarem, vão vir os verbos amai, não saiba a vossa mão direita, faz a esquerda. Enfim, ele vai começar a dizer aqueles verbos de ação que nós precisamos colocar no nosso dia a dia, mudando o nosso comportamento. Então, é justamente logo depois do amar ao próximo como a si mesmo, que mesmo Jesus disse que essa seria o resumo total, essa advertência seria o resumo total do seu Evangelho. Kardec coloca o amai os vossos inimigos. Mas amar inimigo? Será que isso é possível? Será isso alguma coisa que a gente possa imaginar? Ora, imaginemos ao tempo de Jesus, amai os vossos inimigos, já parecia uma loucura para aquelas criaturas que ali estavam encarnadas. Para nós, já estamos observando como alguma coisa utópica, mas que exatamente ao mergulharmos esse conhecimento, essa instrução de Jesus nas águas cristalinas da doutrina espírita, nós vamos começando a compreender o que Kardec, o que Jesus querem dizer para nós em dizendo amai os vossos inimigos.
mesmo no Evangelho, nesse capítulo, que é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec inseriu, né, a comunicação dos Espíritos de tal forma onde eles dirão para nós que, claro, amar o inimigo não é da mesma forma que amar um amigo. Diz lá o Evangelho que isso até fisicamente é impossível, porque o nosso coração não pode bater de igual modo para um inimigo que para um amigo. É verdade, isso é normal, ainda é nosso, é de todos nós. Mas diz o Evangelho, o que seria amar o inimigo? É não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, né? Deixa ele lá. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condicional, porque aí cortamos o elo com aquela criatura. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Quer dizer, se eles quiserem voltar a ser amigos ou tornarem nossos amigos, que eles venham, serão recebidos. É desejar-lhes o bem e não o mal. É ficar alegre em vez de triste com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando uma ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o bem, sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. E termina a comunicação dizendo que quem assim procede, né, aprendeu a amar o inimigo, como Jesus dizia, né? Como ele dizia. Bem, mas justamente dentro deste capítulo, a passagem a que nós vamos nos fixar é uma outra, é um outro item desse capítulo. Mas antes de entrar propriamente na passagem evangélica, eu queria saber quem duela. Quem já duelou hoje? Semana passada? Ontem? Olha que nós acabamos de vir de um duelo, né? Esse jogo. Quem torceu para o Chile? Né? São os chilenos. Naturalmente, os chilenos torceram para o Chile. Então, às vezes, quando a gente pergunta quem duelou hoje, semana passada, esse mês, pode parecer, você está maluca? Duelo? Duelo é alguma coisa que não existe mais? Sim. Aquele duelo onde duas pessoas se encontravam com armas iguais para lavar o sangue, né, daquela ofensa, ou daquela injúria, ou daquela coisa que tivessem feito um contra o outro. Isso sim, isso foi banido de muitos países, de muitas civilizações. Mas o que nós queremos saber, aqueles duelos mentais, aqueles duelos quando vamos decidir para nos reunir para resolver um problema. Pensei até quando li isso, aquelas reuniões de condomínio, né? Será que nós vamos armados ou vamos desarmados? Né? Aqueles duelos, às vezes, nos lares, aqui não, aqui em Jacarepaguá não tem, mas lá em Niterói, de vez em quando acontece, né? Divórcios, desquites, separações, pensões. Ainda duelamos, né? E por que duelamos? Porque ainda não compreendemos a essência divina que temos em nós. E toda vez que recebemos uma ofensa numa face, ao invés de apresentar a outra, revidamos aquela mesma face, né, que recebemos. Então, justamente, o tema nosso desta noite é a outra face. Aquela que estamos tentando construir, ou só tirar aquela sujeira que encobriu, porque temos aquela face divina dentro de nós. Porque cada um de nós é centelha divina. Somos deuses, como disse Jesus. Então vamos à passagem bíblica. Marcos. Aprendeste que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita,
lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais de 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Mas olha, isso parece até para nós uma coisa assim dificílima de fazer, né? Analisando a passagem, nós vemos que Jesus começa logo falando da ação, né, que Moisés estabeleceu. Aprendeste que foi dito olho por olho, dente por dente. E por que Moisés colocou, né, essa regra na lei daquele povo? Pela dureza dos seus corações. A tarefa de Moisés foi bastante fixada na manutenção do Deus único, né? No trabalho de manter aquele povo, que seria a oportunidade, né, da vinda de Jesus, já aproveitando aquele degrau do Deus único, para então estabelecer a verdadeira lei de Deus, né, com mais amplitude, porque não apenas como olho por olho, dente por dente, tão característico ainda de uma sociedade primitiva. Então Jesus justamente acrescenta: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Quer dizer, não criemos a resistência, mas cedamos. Mas vamos justamente analisar essas passagens agora. Jesus, ao dizer não resistais ao mal que vos façam, né, justamente inicia o tratado divino da não violência, né? Através dessa passagem, Jesus inicia a divulgação do tratado divino da não violência. E nós ainda não conseguimos colocá-lo em prática, né? Ainda estamos assim, meio mais para olho por olho, dente por dente, do que não resistir ao mal. Aí nós escutamos muito nos veículos de comunicação, principalmente atualmente, né? Quando um fato ocorre, alguma coisa que alguém sofre, aquela chamada bala perdida, aquelas agressões, aqueles problemas, as pessoas, né, irem para as televisões, né, e dizendo: eu quero justiça. Mas qual será essa justiça que as pessoas buscam? Realmente será justiça? A justiça, se, né, pudéssemos dizer, justa? Ou será que é uma justiça encoberta por uma coisinha chamada vingança, né? Vamos lá ver? E diz-nos o Evangelho que esse posicionamento tem a sua base no chamado ponto de honra, né? Isso não vai ficar assim, porque fez com o meu, né? Fez comigo, porque sou assim, assado, né? Então eu quero justiça. Às vezes até acrescenta, para que não aconteça com outro o que aconteceu comigo, né? Mas se a justiça disser alguma coisa contrária ao revide, porque assim percebeu através das informações, das pesquisas, garanto que a pessoa não vai ficar muito satisfeita, né? Porque justamente pelo ponto de honra ela buscava muito mais o olho por olho do que o dente por dente. Justamente então o Evangelho nesse item vai dizer que esse que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa, essa justiça buscada é a justiça decorrente da exigência daquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Logo, pela informação, essa justiça que eu quero, a justiça ainda se encontra no nível das paixões humanas. Aquele senso de moral ainda está muito rasteiro,
ao nível das paixões humanas. E colocamos aí, Livro dos Espíritos, questão 908, porque é nessa questão que Kardec indaga aos benfeitores acerca da paixão. Quando então eles respondem que a paixão é como um corcel, o cavalo, que precisa ser domado, administrado, porque senão, solto, ele pode destruir por onde passa. Mas controlado, com as suas rédeas, bem controlada por alguém que sabe dirigi-lo, ele aí sim vai produzir muita coisa, né? Então a paixão, ela é aquela força que nos permite, né, vencer determinados obstáculos para alcançar e executar determinadas tarefas. Mas precisa ser administrado, porque senão pode sair destruindo tudo. Então esse senso moral, que ainda está no nível da nossa paixão humana, ele muitas vezes é destruidor. Quer ver? Ele diz aqui ainda, os Espíritos da Kardec, que o princípio das paixões não é assim um mal, pois que assenta numa condição, das condições providenciais da nossa existência. Mas a paixão, propriamente dita, é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Então aquele sentimento apaixonado, né, sem o controle, pode levar a uma justiça injusta, a um quero justiça, aos moldes ainda das sociedades primitivas. Mas também, muita gente, ao ler a passagem, né, quando Jesus diz que não resistir ao mal, e se alguém te convidar a dar 1000 passos, dá 2000, e acrescenta, né, se pedir o seu manto, dá o manto, dá também o casaco, e assim por diante. Muita gente acha que isso é um símbolo de covardia, quando vamos realmente aprender que não, é um símbolo de coragem. Coragem para ceder ao impositivo do outro descontrolado, o outro desequilibrado, que age como um corcel, né? Apaixonadamente e sem controle. Muito bem. Por que Jesus, né, mencionou esses 1000 passos, né? E disse, né, que 1000 era da lei, mas que mais o dobro, né, mais 1000, seria então aí sim a outra face. Por quê? Porque ao tempo, né, do Império Romano, todos os povos que estariam sob o seu domínio, que estavam dominados, logo seriam seus escravos, tinham por obrigação, por lei, caminhar 1000 passos junto com o romano. Então, se fôssemos hebreu e fôssemos naquela época, e o romano dissesse, Elaine, vamos embora comigo agora, quero que você caminhe 1000 passos. Até para coisa nenhuma. De repente para bater um papo, né? Ou para carregar uma bolsa. Eu, sendo hebreia, eu teria que fazer esses 1000 passos sem reclamar nada. Era da lei, era um direito do romano obrigar o hebreu a caminhar 1000 passos, pela situação, né, de subalternidade, de escravidão que aquele povo se encontrava. Muito bem, mas Jesus justamente diz que aí sim, os passos excedentes que Jesus nos oferece, esses exigiam coragem. Ora, já dominado, escravizado, manda 1000, eu ainda vou dar 2000? Ó, Jesus, pera lá, né? É pedir demais. Mas olha que a outra face que Jesus vai propor nesta passagem já começa no primeiro passo, no 1001. Sem fazer propaganda, né, da empresa lá de Niterói, né? Mas já começa no 1001, né? Já começa no 1001 a transformação, a coragem, a superação, a compreensão do desequilíbrio daquele que exige o 1000 passos por qualquer coisa. Mas também temos que lembrar que quando Jesus nos diz que se alguém, né, nos ferir uma face, que nós não resistamos ao mal e que doemos a outra face, não estava estabelecendo aí que a gente saísse por aí apanhando como saco de pancada. Até porque
o próprio instinto de conservação nosso nos repele essa atitude. E é de tal forma isso, uma coisa lógica, natural, que a lei dos homens nos oferece a legítima defesa, né? É o ponto culminante da agressão. A pessoa pode me agredir até o ponto em que eu me sinta, né? Onde eu sinta que a minha vida corre risco. O meu instinto de defesa, ao sentir isso e agir, né, da mesma forma, repelindo aquele ataque, é considerado pela lei, né, uma justificativa para a qual eu não respondo o processo, né? Vai ter uma explicação, mas não serei condenado por este crime, uma vez que foi em legítima defesa, certo? Então, a legítima defesa das leis humanas já anuncia o limite do risco iminente da vida. Então, né, Jesus sabia disso, sabia muito bem disso, né? Mas nós vamos vendo que muito mais do que correr riscos de vida é ter coragem de ceder ao desequilíbrio do outro a fim de transformá-lo e transformar-se. O processo de evangelização nosso é coletivo, né? É individual, mas simultaneamente coletivo. Continuando então o tratado da não violência, eu pergunto, e aquelas pequenas alfinetadas que nós recebemos todos os dias? Às vezes não é caminhar 1000 passos, é caminhar muito ao lado de alguém que está diariamente, né, nos alfinetando. Como será que reagimos a isso? Aprendemos no Evangelho que essas alfinetadas, para que elas não façam o buraco, o melhor é a gente ir mudando a posição do braço, que é alfinetada, né? Porque se for cada hora num lugar, não chega a perfurar muito profundamente. Mas como é que é essa atitude que o Evangelho nos oferece? Que nós não devemos pagar o mal com o mal. Melhor ser ofendido do que ser ofensor, claro. Se a lei diz não fazer ao outro o que não gostaríamos que fizessem a que nos fizessem, cada vez que eu sou ofensor, eu firo a lei e adquiro um débito diante da lei de Deus. Então, melhor que o outro me ofenda, porque se assim ele procedeu, ele adquiriu um débito com a lei, mas eu, no mínimo, né, me livrei de alguma ofensa que já causei ao outro, porque a lei é justa e nos alcança onde nós estivermos. Onde nós estivermos, ela nos encontra como se fosse assim um magnetismo impossível de se burlar a lei. Podemos até transformar, né, possíveis ofensas que tenhamos feito em bens que tenhamos agora estar fazendo, porque o amor cobre a multidão de pecados. Mas seremos alcançados pela lei onde estivermos. Então, melhor que ser ofendido do que ser o ofensor. Suportar pacientemente uma injustiça é sempre melhor do que praticá-la, né? Porque se formos injustiçados, aprendemos pelo menos a perdoar, a compreender, a dar outra face. Mas se nós é que ofendemos, criamos outra dívida, né? Que fomos injustos, criamos outra dívida diante da lei. Então, mais vale ser enganado do que enganar. E a gente fica tão preocupado quando percebe que alguém, né, deu uma rasteira na gente, não é? Que bobagem! Isso é problema dele, de quem deu. Às vezes nem deu por mal, mas é problema dele, né? E aí no Evangelho, né, Kardec coloca no texto exatamente essa frase: lançai para adiante o vosso olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas na terra. Claro, que valor tem isso? Qual a importância de alguém ter me enganado em alguma coisa? Uma conta, num pequeno prejuízo?
ou do que for. Isso, diante da eternidade, o que é isso? Agora me passou a cabeça, me lembrei, não sei quem assistiu, semana passada, quando o Saramago desencarnou, né? Que ele escreveu português, que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, e embora se diga ateu, né, tudo, né, marxista, né, ele disse que quando, na entrevista que ele estava dando no jornal, ele diz que o que era o Prêmio Nobel diante do universo infinito? Não falou em Deus, mas mencionou a obra divina, como talvez muito cristão esquecesse. Quantos cristãos não já receberam o Prêmio Nobel e ficaram naturalmente, né, com aquela vaidade evangélica, né? Natural. Mas ele, que se diz completamente afastado de Deus, o que é isso? Não é nada. Uma coisa que é um ator diante do universo da criação. Aí lembrei, né, nessas pequenas alfinetadas do nosso dia a dia, nesse olhar que precisamos ter acima das coisas materiais, o caso do Silveira de nosso lar. Aqui todos lembram o caso do Silveira? Nosso lar, na minha opinião, é a grande oportunidade que André Luiz nos apresenta, que teremos reencontros no mundo espiritual para acertar certas coisinhas, né? Aquelas coisinhas que ficaram meio alinhavadas, nós precisamos, né, costurear, costura, arrumar. E foi isso que ele encontrou o Silveira. E qual era a relação dele com o Silveira? Silveira tinha um comércio pequeno, enquanto o pai de André Luiz tinha um comércio muito grande, né? Tinha muito dinheiro. E o Silveira comprava, né, em pequenas quantidades, justamente no atacadista, que era o pai de André Luiz. E com isso, todo mundo sabe, assinava promissórias, queria pagar no dia tal, no dia tal, no dia tal. Mas o Silveira caiu doente, os negócios pioraram, a coisa não andou bem, e ele começou a não conseguir pagar. E aí, preocupada, a senhora do seu Silveira vai à casa de André, do pai de André Luiz, casa de André Luiz, conversa com a mãe, né, com a esposa, porque achava que falando de coração feminino para coração feminino, poderia arranjar alguma coisa. Pede um tempo a mais, porque o seu Silveira estava muito mal e estava ruim, a coisa não estava andando. E o pai de André Luiz é muito exigente, né? E diz que não podia, aquilo era assim, como dizia, a lei estava assim, tinha que fazer, ele tinha que pagar. Infelizmente ele ia protestar os títulos. Protesta, Silveira é arruinado, né? Os bens são arrestados, né? E André Luiz lembra o dia que viu o piano da menina saindo, né, com o pagamento, mas ficou aquilo, né? Quando eles estão lá no mundo espiritual, André Luiz está, né, ali numa tarefa, escuta: oi André, você por aqui? Aquilo doeu para ele muito. Por quê? Porque ele se lembrava daquela justiça ainda do olho por olho, dente por dente, que o pai fez questão de cobrar. E estava tão fixado na sua consciência, porque ele também reforçou a atitude do pai, que ele ficou com tanta vergonha, que ele já ali não podia nem fingir: oi, tudo bem, né? Ele saiu, falou rapidinho e saiu. O Silveira foi muito afável, mas ele afastou-se e foi para Narcisa. E diz para Narcisa: puxa, contei Silveira. Ai, você não aproveitou para conversar com ele, não? É um dos espíritos mais elevados aqui de nosso lar. Você está perdendo a oportunidade. Ai, mas é porque, né, nós temos uma coisa aí, uns acertos. Bem que Narcisa sabia. Pois então aproveita. Eu também já tive os meus reencontros aqui no mundo espiritual e já acertei as minhas contas com algumas questões, né, mal resolvidas lá no mundo físico. Ele então retorna, pede muitas desculpas, e Silveira diz: não, que nada, seu pai até foi bom para mim. Olha, né, já mostrando que a sua justiça estava acima das paixões mundanas. Ele percebeu que realmente ele havia errado. E aí ele conta, né, que eles se mudaram para uma outra região, recomeçaram, lutaram muito,
Mas para a família dos Silveiros foi um grande aprendizado. E para esse espírito foi um grande progresso. Né? Então, por isso eu me lembrei, né, o tratado divino da não violência. Então, Jesus afirma: não resistais ao mal. Mas como não opor a tal da resistência, né? Como opor de resistência, né? Porque não resistir ao mal, quer dizer, deixa ele prosseguir. Mas será como que a gente vai deixar prosseguir, né? Eu já falei, não é matando a gente, atacando, até tirando a nossa vida. Como será que é esse processo que Jesus afirma, né? Não é olho por olho nem dente por dente, pelo contrário, eu digo para não resistir ao mal. Ceda ao mal que quiserem fazer. Eu lembrei disso, não sei se vocês concordam, os disjuntores da nossa casa, os disjuntores divinos em nossas vidas. Qual é a função do disjuntor? Vocês sabem qual é a função do disjuntor? É justamente, eu fui até no dicionário para ver o que faz o disjuntor. O disjuntor, a gente sabe até o que ele faz aqui, né? Mas, olha, é o que se desliga automaticamente, interrompendo o circuito elétrico quando a corrente excede o valor máximo. Então, quando há um excesso de corrente elétrica que vai destruir lá o ventilador, os aparelhos aqui, o disjuntor ali desarma. Desarma. Olha a palavra perfeita que Jesus nos propõe. Não resistais ao mal. Desarma o seu agressor como um disjuntor faz na nossa casa, evitando incêndios de grandes proporções, porque uma explosão de um aparelho elétrico pode acabar incendiando uma casa. O incêndio de uma emoção de alguém que recebe uma agressão, devida ou indevidamente, às vezes até devidamente, né? Pode redundar num grande desastre físico para o nosso organismo, uma parada cardíaca. Disjuntores divinos, porque o bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Nos diz Emmanuel, ainda acrescenta: enfrentar a crueldade com as armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição do mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Né? A inteligência emocional já fala isso, né? Trabalharmos essa nossa emoção meio desregrada, meio apaixonada, para construirmos alguma coisa que será proveitoso para nós. Então, contra o mal, aí eu fiz uma adaptação, né, da definição de disjuntor. Use os disjuntores do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso, que desligará automaticamente aquele mal, interrompendo o circuito elétrico, onde a corrente alcançou o valor máximo da lei. Olha, legítima defesa. É a legítima defesa proposta por Jesus. Para que não te aconteça algo pior, desliga o disjuntor na hora da agressão com o bem, único dissolvente do mal. Único dissolvente do mal. Mas, como é difícil, né? Botar esse disjuntor. Por quê? Emmanuel tem essa página maravilhosa por causa da tal da cortina do eu. Eu digo que a cortina do eu, que é a mudança para a não violência, tem um blackout, né? Sabe? Todo mundo sabe o que é blackout, né? Aquela borracha que tem hoje, que não passa luz nenhuma. Essa cortina do eu. Quem é então essa cortina que nos impede de trabalharmos essa mudança? O egoísmo, que é a chaga da humanidade e tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta, impede. Lá no Evangelho está isso, e assinado por Emmanuel, né, que conhecemos tão bem. É o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Para,
né, tirar o blackout dessa cortina do eu e observarmos que o que dói não é tanto a agressão, nem tanto a alfinetada, nem tanto aquela injúria, nem tanto aquela bobagem que escutamos, ou aquelas discussões domésticas, profissionais, até de times de futebol. Mas é a maneira como eu enxergo o meu posicionamento, a minha palavra, a minha ideia, o meu conceito. E até o meu time, né? Até o meu time. Tanto que não se fala essas coisas, né? Muito bem. Continua Emmanuel. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Então, o criminoso que mata, assalta, para atender uma necessidade física, é menos culpado do que o homem do mundo. O homem venturoso que se lança a um embate contra o outro, por questões de honra, egoísmo, vaidade, orgulho, etc. Está justamente nesse capítulo, e assim no Espírito Agostinho. Tem muito mais culpado aqueles embates, os tais duelos do nosso mundo, do que um assaltante que vem por necessidade, né, física mesmo. É menos culpado diante da lei de Deus. Por que então que essa cortina do eu nos atrapalha? Porque a natureza animal nossa é maior que a natureza espiritual. Ainda estamos muito mais, né, ligados às coisas da matéria do que às coisas dos espíritos. Por isso que o Espírito diz: lançai um olhar para o futuro e vai ver que as coisas da terra não tem nada, é uma bobagem danada, né? Mas a gente valoriza tanto. Lembrei agora também de Lívia, né, esposa do Públio Lentulus, do senador romano, ao chegar ao mundo espiritual, depois de sofrimento danado, né? A face, né, estava super batida, ela oferecendo sempre a outra ao senador, e ele não percebia, né? Mas o problema é dele. Ao chegar no mundo espiritual, ela diz, aqueles sofrimentos todos, até o processo lá junto com as feras, junto com os cristãos, ela diz assim no mundo espiritual: vamos lá ver, em 2000 anos, e são misérrimas aqueles sofrimentos, observado a grandeza do mundo espiritual e a aventura de aproveitar aquele ambiente que ela construiu. São misérrimas. Eu costumo dizer que o preço daqueles sofrimentos dela era R$ 1,99. Né? Lembra da loja de R$ 1,99? Já acabou, hein? Então, misérrima agora já é R$ 2,99, não sei. Mas, enfim, a natureza animal preponderando a natureza espiritual nossa faz com que a gente tome essas coisas, torne essas coisas, os atritos físicos, né? Aumentamos, inclusive, esses embates. Aí diz o Evangelho que impere o homem à guerra, aliás, livro dos Espíritos, é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. É o transbordamento das paixões, sem controle, né? É isso que leva a gente a não resistir, como Jesus disse, a nenhuma ofensa que recebemos. Venha de quem vier, nós estamos sempre prontos para guerrear, né? Olho por olho e dente por dente, os chamados duelos. Então a guerra desaparecerá da face da terra quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Mas essa guerra não é só as grandes guerras, não, gente. São as guerrinhas diárias, aqueles duelinhos que eu iniciei perguntando. Quando um homem investe contra o outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. Perdeu a cabeça, não perdeu a cabeça, não, perdeu o espírito. Perdeu o espírito, já saiu embora. Então o protetor, o espírito protetor já, né? O espírito protetor, se a velocidade máxima é 80, ele está no automóvel, passou, ele sai, né? Ele sai, não é bobo, né? Então, quer dizer, quando o homem irado, né, se investe contra o outro, já perdeu todo o controle espiritual que ele tinha. Então, a outra face
Já agora na observação do mundo desde Jesus. O que temos observado? A educação equivocada, que estimula o forte à governança, ao destaque, contribui para que a mansidão e a humildade sejam deixados à margem, catalogados como fraqueza do caráter e debilidade moral, desde Jesus. Ele foi um dos que estava inserido nesse contexto. Ninguém entendeu o seu posicionamento, todas as suas instruções. Essa debilidade do sentimento se manifesta na conduta convencional do ser humano, que opta por ser temido, qual a finalidade nossa na Terra? Sermos amados. Né? Mas a gente ainda nem entendeu o que é mesmo ser amado. Né? A gente confunde amor com posse, com domínio. Né? Então, isso Joana de Ângeles que nos traz. Aí lembrei de Gandhi. Né? Gandhi, né? É um dos que trouxe e ganhou de goleada, né, da Inglaterra naquele tempo. Né? Era o time da Índia versus a Inglaterra. Hoje foram, essa semana foram os alemães, né? Mas Gandhi ganhou de goleada, mostrando exatamente que não era importante ser violento para se conseguir as coisas. Podiam ser conseguidas com humildade, com a outra face. E não resistiu ao mal, né? Nenhum mal que fizeram a Gandhi, ele botou todos os disjuntores funcionando, não foi? Todo. Ligou tudo. Ele tinha um anteparo de disjuntor que nunca estragou nada. Né? Ele desarmava todos naquela época. Então a nossa face escura se projeta, né? Aonde? Na ira, na arrogância, na prepotência que trazemos e precisamos modificar para que nossa virtude se apresente na outra face. Né? Precisamos fazer esse trabalho. Não sei quem conhece a Doma Gentil. A Doma Gentil é o nome utilizado para o trabalho feito por um americano que chama Mount Robert. Ele apareceu muito tempo que eu assisto o Globo Rural. Isso é de Globo Rural. Domingo bem cedo. Então ele apareceu já por vários trabalhos. Há poucos dias ele esteve aqui no Brasil outra vez. E o pai era dono fazendeiro, muito rico, e pegava aqueles cavalos selvagens e batia, né? Ó, a amiga ali assistia, batia muito. Domava uma doma selvagem. Então, além de não conseguir quase nada com os animais, os que conseguiam permanecer vivos, porque muitos acabavam machucados, né? Ele fazia isso também, praticava também em casa com seu filho, esse tipo de doma, né? Aquela educação, sabe, que não é educação, é domesticação. E a dele era uma domesticação agressiva. Então, na primeira reportagem que o Globo Rural fez com ele, já há alguns anos atrás, mostrou, né, ele filma, quando o pai desencarna, e o pai ainda ali na lápide, no caixão, ele diz que nunca mais que ele soubesse, ele diz ao pai, só fique sabendo que de hoje em diante, ninguém mais aqui vai sofrer nenhum tipo de agressão. Nenhum animal, nenhum funcionário, ninguém aqui vai. E começa, ele já havia começado, desde jovem, ele já trabalhava. E o pai batia nele quando via que ele estava domando gentilmente os animais. Ele apanhava mais ainda. E ele então mostra que era possível. E desenvolveu uma técnica tamanha que hoje, quem trabalha os cavalos da rainha da Inglaterra é ele. A rainha da Inglaterra manda. E ele vira e mexe, vai tomar chá com a rainha da Inglaterra, que ela manda um avião buscar dos Estados Unidos para lá. É lindo o trabalho dele. Ele há pouco tempo esteve aqui, pegou um cavalo que tinha sido maltratado. Aqui é muito dia, numa demonstração há poucos dias. Tinha sido maltratado, era muito marcado, sofrido. Porque o princípio espiritual que está nesses animais vai guardar essa experiência. E se mais tarde tem uma atitude, né, agressiva, onde é que foi essa marcação? Foi lá.
das experiências, que desde o mineral o princípio espiritual está desenvolvendo. Então, ele conseguiu acalmar, e ele chorou muito depois que ele acabou, porque o animal estava muito machucado. Ele conseguiu, e foi lindo, todo mundo chorou, foi uma coisa belíssima que ele faz. Então eu digo que nós estamos, mais ou menos na doma gentil de Jesus. Mas primeiro, o homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. Precisa acalmá-lo para conseguir. E o Monte Robert fazia isso muito bem. Era cavalo selvagem. Primeiro ele conquistava a amizade do cavalo, para depois então impor as necessidades para ser montado e para trabalhar na fazenda. Então o homem do campo sabe trabalhar isso, porque se agredir, vai receber agressão também. Dar sempre a mesma face da ofensa não resulta em nada, já vimos isso. Então ninguém é o que apresenta exteriormente, nos diz Joana de Ângeles. Ninguém, porque nós todos temos ou apresentamos aquele verniz da educação, que todo mundo acha que a gente é bonzinho, ou exteriorizamos uma agressividade que também não é a verdadeira. Muitas vezes essa agressividade exterioriza um pedido de amor, de atenção. Você gosta de mim? Mesmo eu te agredindo, você gosta de mim? Será que ainda assim você vai me atender? Vai me receber? E eu lembrei de outra pessoa quando eu estava estudando, Roberto Carlos Ramos. Não é Roberto Carlos cantor, é aquele professor hoje, lembra? Aquele menino da Funabem de Belo Horizonte. Falava para ele: moleque, você não tem jeito. O moleque teve jeito. Por quê? Porque recebeu a doma gentil, amorosa daquela pedagoga francesa, que o tirou dali da Funabem e disse: não, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei na França, junto com ele aprendeu também a estudar uns parafusos lá na França, que ele me disse quando eu cheguei. Tudo que eu aprendi ali, eu preciso colocar agora em prática. E faz com o Roberto Carlos Ramos. Roberto Carlos, ele conta, várias entrevistas que já assistimos, que ele, de propósito, ele cada dia fazia mais coisa ruim com ela. Um dia ele abriu todas as bicas da casa dela, inundou tudo. Ela não reclamou, não. Ela chegou, fechou, secou tudo, depois conversou com ele. Claro, ele não estava exteriorizando exatamente o que ele tinha no seu interior. Seu interior tinha: você gosta de mim? Você realmente gosta de mim? E diz que ele, depois esse foi um dos maiores eventos, dele inundar o apartamento todo lá na França, ele aí começou a se dobrar ao amor. E hoje, hoje ele também tira outros jovens, mulheres que não tinham jeito, e dá o jeito. Então, se alguém nos aflige, é porque se encontra necessitado de ajuda e não de combate. É a sua forma de chamar a atenção para a sua solidão e para a sua angústia. A outra face encontra-se coberta por camadas de experiências desastrosas. As várias experiências, nas diversas passagens, nas diversas encarnações, o que temos recebido. Então, a doma gentil do Senhor, agora, como é que é? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação e pelos esforços que faz para domar gentilmente as suas más inclinações. Adianta bater na gente? Você é isso? Não! Vamos pegando uma tarefa aqui, uma tarefa ali, um trabalho aqui, um trabalho ali. Nos acostumamos ao amor, à doação, ao esquecimento. Tiramos o blackout, da cortina. Vamos começando a dar uma olhadinha assim no eu, E a gente então entrou na doma gentil do Senhor. No esforço então da transformação moral. A outra face que possuímos, ela existe, está encoberta por camadas que escondemos nas diversas experiências negativas que tivemos ao longo da vida.
Mas somos deuses, nos disse Jesus. E a outra face é o anjo adormecido nas paisagens luminescentes do nosso mundo interior. Ali, nesse nosso mundo interior, possuímos tesouros de amizade e de ternura que desconhecemos. Agora, então, nós vamos passar, eu vou ter que ler um pouco para eu não conseguir decorar. Há um exemplo, como nós, que também passava por essas dificuldades, que é Bartolomeu. Bartolomeu, certa feita, estava na casa de Pedro com Jesus, e já havia acabado a preleção, Jesus já havia terminado, e eles ficam assim os dois mais próximos. Bartolomeu, ele é de Caná, mas ele agora morava em Dalmanuta. Ele estava sempre, embora sempre muito junto ao Senhor, sempre o acompanhando, sempre ali presente. Ele trazia a sua fisionomia sempre muito entristecida, muito acabrunhada. E Jesus, então, naquele dia, vendo que a família de Pedro tinha ido, cuidar de algumas coisas, eles puderam ficar mais sozinhos, chegou para ele, e eu, penso assim, eles não têm uma certa intimidade, Então Jesus perguntou, e aí, Bartô? Como é que está? O que está acontecendo? Estou vendo que você está meio triste. Como é que estão as coisas? Não estou indo bem, Deve ter sido assim, Aí o que Bartolomeu então responde a ele, dizendo, Senhor, não saberia explicar o porquê das minhas tristezas e amarguras. Só sei dizer que o seu evangelho me enche de esperanças num reino de luz, mas ainda tão distante, tão longe do nosso alcance. Quando o Senhor esclarece que o seu reino não é deste mundo, experimenta uma nova coragem. Mas logo depois, caminhando na terra, com o selo do mal a se apresentar aqui e ali, desaparece tão rápido essa coragem. Aqui na terra, Senhor, nós vemos a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Bartolomeu não consegue continuar e começa a chorar. Ao que Jesus diz, mas Bartolomeu, a nossa doutrina é do Evangelho, e o Evangelho é boa nova. E quem não fica feliz com as notícias novas, boas que chegam? Todos nós ficamos alegres e felizes. É certo que você mantém a esperança diante dos novos ensinamentos recebidos. Mas o que nós queremos acender é um bom ânimo nos corações das criaturas. Se eu disse que o meu reino não é deste mundo, não quis dizer que ele não possa já se iniciar trabalhando no coração das criaturas aqui na terra. Eu aqui estou em nome do Pai, mas eu tenho a certeza da transformação da criatura humana. E sei que o Evangelho deve florescer primeiramente nos corações daqueles que nos ouvem, para pouco a pouco atingir os grupos, os povos, as nações e daqui a pouco alcançar toda a terra, toda a humanidade. A terra, Bartolomeu, é estrada pedregosa, mas que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e a serenidade da noite são para que a criatura possa repousar da luta diária. Mas, nas atividades ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma ação, de uma palavra humilde é convite do Pai para que semeemos as suas bênçãos em nosso coração e de todos aqueles que estão à nossa volta. Mas o homem abusa dessa oportunidade e antepõe a sua vontade à vontade do Pai, perturbando a própria obra e o seu caminhar. Daí os resultados desastrosos, as retificações doloridas, os trabalhos desnecessários. Surge então o desalento, a tristeza, a desesperança nos corações das criaturas. Buscando a sua própria vontade, machucam-se nas pedras do caminho
tapam os ouvidos à realidade espiritual e vedam seus olhos com a rebeldia e passam em lágrimas, em desespero, em amarguras diversas, deixando então de observar a fonte cristalina, a estrela do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada na terra. Bartolomeu começa a tentar digerir e acrescenta: Senhor, seus esclarecimentos dissipam as nuvens que povoam a minha mente, mas o Evangelho exige de nós uma fortaleza permanente. É o que Jesus diz. Bartolomeu, o Evangelho não exige. O Evangelho transforma, esclarece, elucida, educa, mas não exige. O Evangelho não poderia exigir uma mudança imediata da criatura. Mas é preciso considerar que alegria, coragem e esperança devem ser os traços constantes naquele que conhece o Evangelho. Por que permanecermos no pesadelo de uma hora, de um acontecimento, de uma dor, de uma perda, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? E parafraseando então Jesus, nós poderíamos dizer: por que permanecermos no pesadelo de uma agressão recebida de qualquer natureza, se já conhecemos a realidade gloriosa da eternidade e da justiça das leis divinas? Mas Bartolomeu tinha alguns problemas. Ele então vai posicionar a Jesus cada um deles. E ele diz assim: e quando os negócios do mundo não vão bem, né? Assim, até lembramos do Silveira. E quando tudo parece luta contra nós. Jesus então pergunta: mas qual é o melhor negócio, Bartolomeu? Qual é o melhor negócio? Será que a aventura que se efetua a peso do outro, às vezes a amordação do coração e a consciência, exatamente o caso, né, do Silveira, é ainda para aumentar as preocupações da vida material? Ou o melhor negócio é a iluminação definitiva da alma para Deus, que só se realiza com boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor? Será que a diversidade dos negócios do mundo não é muitas vezes para que nós possamos reavaliar onde estão os nossos verdadeiros valores? Será que não é para experienciarmos uma nova posição? E Bartolomeu então fica pensando, né? E nós, Bartolomeus do mundo, ainda buscamos o olho por olho, por dente nos negócios, nas atividades diárias. Onde anda a nossa outra face? Não estaria escondida pela ilusão da matéria? Aí o outro problema de Bartolomeu era a perda da sua mãe. Ele pergunta: mas e se nós quando nós perdemos um ente querido? Ao que Jesus responde: ninguém perde, porque todos estamos amparados por Deus. Ninguém é órfão, porque no colo divino todos somos filhos e irmãos igualmente. E além disso, Bartolomeu, a morte do corpo abre as portas do mundo novo para a alma. Ninguém fica sozinho. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem que ser um semeador de paz e alegria. E a noite cai, Bartolomeu então já vai andando para a sua casa, mas já se sente modificado. Ele ali, a sua mente já está um pouco mudada. Ele já começa a observar as estrelas e pensa que elas eram como se fossem as luzes do Palácio Divino. Observa que as águas do lado de Genezaré já balançavam como se quisessem dançar, para que ele observasse a alegria que o vento proporcionava a elas. Ele também sente no seu ouvido agora as harmonias divinas trazidas pelo aquele mensageiro que era o vento.
E aí começa a pensar, ele perdera sua mãe, mas ele tinha Deus e ela também, e todos então estávamos ali acolhidos naquele colo paterno maior. Pensou nos contratempos da vida familiar, pensou como seus irmãos o caluniavam, né? Diziam coisas, impropérios para ele, e pensou, bom, se os meus irmãos de sangue agem assim, não tem problema, eles não conhecem Jesus, mas eu conheço, e Jesus é aquele irmão que eu terei a todo momento, em todas as horas, meu amigo, meu conselheiro, aquele que me escuta, e ele passa. Daí ele passa ainda a questão dos bens materiais, do trabalho. Quantas vezes os negociantes de Cafarnaum e de Betsaida desvalorizavam tanto a sua pesca? E ele pensou, não tem problema, né? Eles estão ainda valorizando muitas das coisas, e eu já aprendi que os valores delas é transitório. Assim, alcançou a sua casa. No que abriu a porta e que as dobradiças fizeram barulho, os irmãos começaram a gritar: mau filho, vagabundo, traidor. Bartolomeu era hebreu e agora já era cristão, né? E ele então escuta aquilo, né? Olha a face, né, da agressão. Pensou em Jesus e começou a pensar que ele tinha alegria, mas podia distribuir para os seus irmãos que não a tinham. Logo depois, então, apresentou então com um sorriso, não revidou, não disse nada. Agora a sua outra face, disjuntor, né? Disjuntor divino, desarmou aquela agressão. Seu pai percebeu que ele havia chegado, fez a mesma coisa, né? Reclamou, falou uma porção de coisa, e ele pensou: ai, meu pai também não conhece a paternidade divina. Ele sorriu, né? Abraçou o pai tranquilamente e caminhou. Descansou um pouco, porque ainda tinha tempo, e amanheceu o dia. Tomou das suas redes, foi para o seu barco de trabalho. E lá chegando, encontrou seus amigos, seus colegas de trabalho, e sentiu aqui e ali uma certa rivalidade comum, né, nos nossos trabalhos, nas nossas atividades profissionais, mas não revidou. Os seus amigos, nem todos conheciam o Evangelho, a capacidade que tinha Jesus de transformar, de dar a todos nós um olhar novo para esses acontecimentos. À tarde, levou a sua pesca para os compradores de Cafarnaum e Betsaida. Aquelas mesmas críticas, aquela desvalorização por aquelas criaturas. E ele pensou: ora, coitados, né? Ainda estão tão apaixonados pelo que têm, esquecendo de construir o que ainda não tem. Então Bartolomeu converteu todos os desalentos e tristezas e asperezas da vida para um cântico de alegria, de coragem e de esperança. E aí, aqueles que observavam Bartolomeu achavam que havia se modificado tanto, desconheciam as razões, mas Jesus sabia o porquê daquela mudança, da transformação, da mudança para a outra face. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater na face direita, já apresenteis também a outra. Se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. Se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com eles, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Que todos nós possamos fazer brilhar a outra face em cada ocasião que se fizer necessária, usando o disjuntor divino, que é capaz de nos auxiliar para evitar incêndios maiores. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos.